Há um segredo que, quando você o descobre, muda a forma como o mundo olha para você. Um segredo tão antigo quanto o próprio ser humano, mas tão oculto que apenas alguns ousaram acessá-lo. É a chave para nunca mais se sentir desrespeitado, diminuído ou ferido pelo olhar dos outros. Nietzsche sussurraria ao seu ouvido: ninguém pode te humilhar sem o teu consentimento. O respeito que você procura fora só floresce quando já está enraizado dentro. Hoje, você será conduzido a esse território invisível, onde as correntes do desprezo alheio simplesmente não conseguem mais te prender. E se o título deste vídeo chamou a sua atenção, saiba, não foi por acaso. Sua alma já estava pronta para ouvir isso agora. O que chamamos de desrespeito não passa de um reflexo, uma sombra projetada pelas fragilidades alheias, tentando encontrar uma brecha no seu coração. Quando você reage, é como se entregasse as chaves da sua fortaleza interior para mãos que nunca souberam cuidar de si mesmas. Friedrich Nietzsche chamaria isso de moral de escravos, deixar-se moldar pelos olhares dos outros, viver sob o jugo de valores que não foram criados por você. A saída é brutal e libertadora. Romper com essa moral herdada, erguer-se no silêncio de si mesmo e afirmar, com a vida inteira, a sua própria dignidade. Não como quem exige, mas como quem já é. Imagine por um instante. Você entra em um lugar, sente os olhares te julgando, pesando, como se cada rosto fosse um espelho distorcido. O corpo reage, ombros tensos, respiração curta, o coração batendo mais rápido. Mas agora, visualize outra cena. No mesmo lugar, os mesmos olhares, mas em você não há brecha. Você se ergue como quem não precisa provar nada. Não há defesa, não há ataque, só presença. A energia muda. É como se o próprio ambiente se reorganizasse em torno do seu silêncio. Esse é o estado que Nietzsche chamaria de vontade de poder. Não dominação sobre o outro, mas domínio absoluto sobre si mesmo. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente não estivesse ouvindo? Talvez a sua respiração, nesse exato momento, esteja pedindo liberdade das amarras da opinião alheia. Inspire fundo e sinta. O ar entra não apenas nos pulmões, mas na alma. A cada expiração, solte uma lembrança de quando você se sentiu desrespeitado. Veja essa cena se dissolver como fumaça. Nietzsche dizia que é preciso aprender a dançar sobre o abismo do desprezo, da rejeição, do julgamento. Dançar sobre ele é não negar que existe, mas transformar o peso em leveza, a ferida em força. O segredo não é lutar contra o desrespeito, mas transmutar a forma como ele chega até você. Quando alguém tenta te ferir com palavras, na verdade revela a prisão em que vive, e a cada vez que você absorve esse veneno, você reforça os grilhões invisíveis. Mas se você observa, respira e permanece firme, algo extraordinário acontece. O veneno não encontra recipiente e se transforma em poeira. É nesse ponto que você percebe: ninguém nunca te desrespeitou de fato. Eles apenas mostraram o próprio limite. Quem se respeita profundamente jamais é tocado pela ofensa. Nietzsche nos lembra que o homem comum vive mendigando reconhecimento, mas o além do homem cria seus próprios valores e caminha só. O respeito verdadeiro não se implora, não se negocia, não se exige. Ele emana de uma vida erguida com autenticidade. Pense, você tem vivido segundo sua verdade ou segundo padrões inconscientes herdados da psique coletiva? Esse é o ponto cego onde a maioria cai. Não é que o mundo te desrespeite, é você quem ainda não ergueu a fortaleza do seu ser. E essa fortaleza não é feita de muros, mas de presença. Recorde-se de um momento em que você decidiu não reagir, quando o silêncio valeu mais que 1000 respostas. Lembra da sensação? O outro esperava sua queda, mas encontrou sua estabilidade. Essa memória é um portal. Cada vez que você escolhe não entrar no jogo alheio, você cresce. Friedrich Nietzsche chamava isso de autossuperação, superar o instinto imediato.
transcender o impulso de defesa. Quem se defende demais já perdeu. Quem permanece em pé, sem precisar provar nada, já venceu. Muitas pessoas relatam que, quando começaram a cultivar esse estado, perceberam uma mudança radical nas relações. O que antes era ofensa, virou ruído distante. O que antes doía, virou aprendizado. O que antes desestabilizava, passou a fortalecer. Porque o mundo só consegue tocar a superfície de quem não conhece suas profundezas. Nietzsche nos provoca: torne-se quem você é. Isso significa: pare de reagir como reflexo, comece a agir como essência. Imagine agora que cada palavra desrespeitosa que já recebeu não era contra você, mas contra a sombra que o outro projetava em você. A partir dessa lente, nada mais é pessoal. Tudo é reflexo. Tudo é símbolo. Essa é a chave para nunca mais se sentir desrespeitado. Porque quem entende os símbolos da vida não se perde nos ruídos da superfície. E talvez você esteja pensando: mas como aplicar isso quando estou diante de alguém que realmente me fere? A resposta é um ritual silencioso. Quando ouvir algo que te ofende, não reaja imediatamente. Respire fundo. Conte até 3. E pergunte-se: isso diz algo sobre mim ou sobre a prisão do outro? Se perceber que é apenas sombra alheia, devolva ao silêncio. Se houver verdade ali, use como pedra bruta para lapidar sua grandeza. Esse é o exercício dos fortes. O fraco se ofende, o forte aprende. Nietzsche acreditava que a vida é um eterno campo de forças. Quem se ofende, entrega energia. Quem observa, acumula poder interior. Esse é o segredo oculto. O respeito que você busca não depende de como o mundo te trata, mas da intensidade com que você afirma sua existência. Quanto mais você se afirma, menos espaço sobra para o desrespeito. E então pergunto: quantas vezes você se permitiu encolher diante da crítica? Quantas vezes entregou sua liberdade em troca de aceitação? Se percebe isso, já deu o primeiro passo. Agora, o desafio é maior. Erguer-se como um templo. Não um templo que precisa ser visitado, mas um templo que simplesmente existe, irradiando a própria sacralidade. Nietzsche diria que é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos das ofensas, das rejeições e dos desprezos é matéria-prima. Se você aceitá-lo em vez de lutar contra ele, essa estrela surge. É a estrela do respeito inabalável, que não depende de elogios nem de aprovação. Feche os olhos por um instante. Imagine-se caminhando em meio a um grupo de pessoas que, antes, te fariam sentir inferior. Mas agora você não precisa provar nada. Você olha para cada rosto com tranquilidade. Não há mais medo de não ser aceito, porque você já se aceitou. Não há mais necessidade de ser respeitado, porque você já se respeita. E, paradoxalmente, é nesse estado que os outros começam a te respeitar naturalmente. Esse é o paradoxo nietzschiano. Quando você não precisa mais de respeito, ele começa a te acompanhar como sombra. Quando você não busca mais aceitação, ela surge por gravidade. Quando você não depende mais da opinião, a vida inteira se curva à sua presença. Esse é o segredo. E se o mundo inteiro começasse a olhar para você com respeito, mas você já não se importasse? Como seria viver assim? Essa é a liberdade última. Não depender do olhar alheio para se sentir inteiro. Viver como um sol que brilha, não porque alguém pediu, mas porque não pode deixar de ser quem é. Agora você tem diante de si a escolha: continuar mendigando respeito ou se tornar a fonte dele. Nietzsche não deixaria dúvidas. Ele apontaria para o abismo dentro de você e diria: enfrente-o, só ali nasce sua força real. E você está pronto para atravessar esse portal? E quando Nietzsche falava sobre o peso da vida e sobre o eterno retorno, ele não estava apenas propondo um exercício mental, mas lançando uma pergunta que desarma qualquer ilusão. Se você tivesse que viver esta mesma vida, com os mesmos encontros, as mesmas palavras, os mesmos momentos de desrespeito repetidamente por toda a eternidade,
você suportaria? Essa pergunta não é castigo, mas convite. Ela pede que você transmute cada experiência, inclusive o desprezo alheio, em algo que você escolheria viver de novo. É nesse ponto que o segredo se revela com maior profundidade. Não se trata de eliminar o desrespeito, mas de dar-lhe uma forma que você aceitaria dançar eternamente até que ele se tornasse irrelevante. Ao olhar para o desprezo como matéria-prima, você descobre um movimento sutil que a maioria nunca percebe. Cada palavra dura, cada gesto frio, cada indiferença recebida pode ser o início de um treino invisível. O treino do fortalecimento da vontade. Não é o outro quem decide o que você é, mas a maneira como você lapida sua própria essência a partir daquilo que recebe. Imagine um ferreiro batendo no metal incandescente. O golpe que poderia quebrar é o mesmo que molda a espada. O desrespeito sob essa ótica nietzschiana deixa de ser uma agressão e se torna o martelo do destino, afiando sua lâmina interior. Muitos, ao ouvirem isso, se rebelam. Mas por que eu deveria suportar tais golpes? E é nesse ponto que Nietzsche atravessa o coração do discípulo e diz: porque você ainda acredita que o respeito deve vir de fora. O mundo sempre será imperfeito, atravessado por almas presas em padrões inconscientes de crueldade e ignorância. Mas a questão não é o que eles fazem, e sim o que você faz com isso. O verdadeiro respeito não é uma dádiva social, é uma conquista ontológica. Só quem se reconcilia com sua própria sombra pode atravessar esse campo sem ser ferido. É curioso como, ao observarmos a história, os maiores espíritos não foram poupados de insultos, desprezo e rejeição. Sócrates foi condenado, Cristo foi humilhado, Nietzsche foi ridicularizado em vida. E, no entanto, o tempo reverteu a equação. A posteridade respeitou aqueles que não buscavam respeito imediato. Essa é uma lei silenciosa da existência. O respeito autêntico sempre vem tarde demais para o ego, mas cedo o bastante para a alma que não cedeu. Assim, quando você sente que alguém te diminui, lembre-se, talvez seja o destino afiando sua eternidade, e não o fim da sua dignidade. Permita-se, então, um exercício. Recorde o último momento em que alguém te desrespeitou. Volte à cena, mas desta vez, troque a lente. Não olhe para a ferida. Olhe para a força que nasceu logo depois. Talvez você não tenha percebido, mas ao atravessar aquele instante, você saiu diferente. O respeito não foi roubado, ele apenas mudou de lugar. Ele deixou de ser externo e passou a ser interno. Esse deslocamento é o que Nietzsche chamaria de transvaloração. Inverter valores herdados, dar novos sentidos, libertar-se da prisão de significados já pronto. E se cada vez que alguém tentasse te diminuir, fosse na verdade uma iniciação secreta, como se o universo usasse bocas alheias para testar sua grandeza. A prova não é vencer o outro, mas não perder a si mesmo. Cada insulto seria, então, como uma esfinge te perguntando: quem é você sem o aplauso dos homens? E se você responde apenas com presença e silêncio, você atravessa o portal. Não há triunfo maior do que permanecer inteiro diante da desintegração do mundo. Nietzsche fala da solidão como o privilégio dos fortes. Muitos temem o isolamento porque confundem com o abandono. Mas o que ele propõe é outra coisa: a solidão como o altar da autossuperação. Quem aprende a se respeitar no silêncio não precisa do eco externo. Quando retorna ao convívio humano, já não se abala com desrespeitos porque não procura ali sua validação. Essa é a base do segredo. A solidão cria raízes tão profundas que nenhum vento social consegue arrancar. A questão é que vivemos intoxicados pelo olhar dos outros. Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor pelo reflexo. Uma criança busca nos olhos dos pais a confirmação de que é suficiente. Um adulto busca nos olhos da sociedade a confirmação de que pertence. Mas Nietzsche nos convida a uma ruptura radical. E se você não precisasse mais de nenhum espelho?
E se a única medida fosse o pulso interno da sua própria força vital? Nesse momento, você não apenas se liberta do desrespeito, mas se torna inatingível por qualquer tentativa de controle emocional. E há algo mais. Quando você atravessa esse portal, o desrespeito deixa de ser percebido como pessoal. Você passa a ver cada gesto alheio como sintoma do abismo em que o outro se encontra. Aquele que te ataca, na verdade, grita contra si mesmo. Aquele que te diminui, revela sua própria pequenez. É impossível não sentir compaixão ao perceber isso. E a compaixão aqui não é dó, mas clareza. Você enxerga além da máscara, entende a dor escondida e, justamente por isso, não se deixa abalar. Nietzsche jamais falaria em compaixão como sentimentalismo, mas como lucidez. A clareza de ver que o desrespeito nunca foi sobre você. Essa percepção é tão libertadora que muitos descrevem como se um peso fosse retirado das costas, porque, de repente, o que antes parecia ferida agora é só eco distante, e o eco não pode ferir ninguém. O eco só repete um som que não pertence a você. A partir desse ponto, o segredo se aprofunda em uma alquimia silenciosa. Você deixa de ver o desrespeito como veneno e começa a vê-lo como prova de que está vivo, em meio a uma humanidade ainda em processo. Isso muda tudo. Já não há necessidade de lutar contra cada palavra dura, porque a guerra termina dentro de você. O outro pode falar, pode agir, mas não encontra mais espaço para se enraizar. Sua alma se torna um solo fértil apenas para a própria vontade de poder. E se você pudesse agora sentir esse estado no corpo, feche os olhos e imagine alguém tentando te diminuir. Observe seu corpo se encolhendo no reflexo antigo. Mas, de repente, sinta uma força emergindo do peito. Você não reage com raiva, não cede ao medo. Você simplesmente permanece. É como se um sol silencioso se acendesse dentro. O desrespeito bate contra essa luz e desaparece. Essa experiência, se repetida, cria uma memória corporal. E, pouco a pouco, você aprende a viver a partir dela. Nietzsche dizia que aquilo que não me mata me fortalece. Essa frase se repete como clichê, mas raramente é entendida em sua profundidade. O desrespeito é precisamente uma daquelas forças que não matam, mas podem fortalecer, se você souber transmutar. Cada ofensa que você não absorve se torna músculo invisível. Cada desprezo que você atravessa em silêncio se torna coluna interior. O segredo é deixar que a vida bata, mas não permitir que ela quebre. Assim, o que não mata realmente fortalece. Talvez você esteja se perguntando, mas e quando o desrespeito vem de alguém que amo? Essa é a prova mais dura, porque não são estranhos que nos ferem mais, mas aqueles que estão próximos. Nietzsche entenderia isso como parte do jogo trágico da vida. Amar é também arriscar-se a ser ferido. Mas até aí, o segredo se aplica. Se o seu respeito já está inteiro em você, nem mesmo o golpe do amado pode arrancar sua essência. A dor virá sim, mas será dor de crescimento, não de destruição. A chave, então, é criar um espaço interno que não dependa. Dependência é o oposto de respeito. Quando você depende da aprovação, qualquer desrespeito se torna devastador. Mas quando você se ergue como um ser autônomo, o que vem do outro se torna apenas detalhe no quadro maior. Nietzsche chamaria isso de viver além da moral. Você deixa de precisar do sim ou do não de alguém para afirmar sua vida. Você simplesmente afirma, e é nesse ponto que nasce algo raro. A serenidade diante do conflito. Não a indiferença fria, mas a serenidade vibrante. Quem já não precisa mais de respeito externo pode sorrir diante da ofensa, pode caminhar sem pressa diante da rejeição. Essa serenidade não é arrogância, é força que não precisa se exibir. E, paradoxalmente, é essa serenidade que inspira mais respeito do que qualquer defesa agressiva. Nietzsche acreditava que o homem que alcança esse estado se aproxima do além do homem, aquele que vive a vida como criação, não como reação.
O além do homem não se deixa definir pelo olhar alheio, mas cria sua própria lei, sua própria música, seu próprio ritmo. Imagine viver assim, cada passo não em função do outro, mas da sua própria dança. O desrespeito, nesse cenário, se torna irrelevante, porque não consegue interromper a música que já toca dentro de você. E se nesse exato momento você pudesse decidir que o respeito já não é algo a ser buscado, mas algo que você já é? Imagine acordar amanhã com essa certeza silenciosa. Ninguém mais pode te tirar o que já está completo em você. Como mudaria sua forma de falar? Como mudaria sua postura? Como mudaria sua presença? Esse é o segredo final. O respeito não é conquista futura, é revelação do que já existe em você. Quando você percebe isso, o mundo inteiro se reorganiza. As mesmas pessoas que antes ousavam te desrespeitar começam a te olhar com outro tipo de reverência. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou o campo em que habita. A energia que você carrega não permite mais que ofensas entrem. E assim, sem pedir, sem lutar, sem exigir, você nunca mais se sente desrespeitado por ninguém. Há instantes em que uma verdade não apenas se entende, ela se encarna. O que parecia ofensa tornou-se matéria-prima. O que soava como desrespeito revelou-se apenas sombra alheia. Hoje, ao atravessar este campo, o que antes era dor silenciosa, transformou-se em presença vibrante. O segredo que Nietzsche sempre sussurrou não é vencer os outros, mas vencer o reflexo deles em você. O respeito que buscava nunca esteve fora. Ele sempre foi energia alinhada à sua própria vontade de poder. Frase de ativação existencial. O que antes me feria, agora me fortalece. E aqui, no templo vivo de Nietash, selamos este caminho com uma chave que só quem sentiu saberá pronunciar. Escreva nos comentários: minha dignidade é inquebrável. Essa não é apenas uma frase, mas uma afirmação filosófica que ancora este estado dentro de você. Se este campo ressoou na sua alma, conecte-se ao canal Nietak, não como quem apenas se inscreve, mas como quem entra em um círculo de consciência onde cada vídeo é um portal, cada palavra é lâmina e cada reflexão é fogo. Gratidão por ter atravessado este abismo comigo.